Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Daremos continuidade ao livro de Gênesis, capítulo 47, para a glória do nosso Deus. Estamos conseguindo mais um ciclo aqui de aprendizado, né, para a glória de Deus. Quem puder compartilhar, dá uma curtida. Quem não sabe, eu desafio para que faça isso, para que outras pessoas, que esse vídeo, essa palavra, possa chegar a outras pessoas e serem abençoadas também, né? Ou aprender, ou ver, ou criticar, né? E que Deus venha nos dar sabedoria, né? Com relação aos vídeos também que a gente vê na internet, né? O que a gente vai alimentar no nosso dia, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, para os idosos, né? Vamos começar esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu amo demais, e a gente estava falando a respeito dos idosos. E os idosos, gente, nessa situação hoje, desse mundo que está muito corrido, os idosos muitas vezes estão ficando um pouco perdidos, sem referência das coisas, porque aquilo tudo que eles apegavam, hoje já foi mudado, né? Então, assim, já tem aquela situação da pessoa já está um pouco delimitada, de às vezes não conseguir ter aquela mesma vitalidade que tinha antes, mas tem conhecimento e tem sabedoria. Alguns países, os idosos são respeitadíssimos, algumas culturas como o Japão, a China, e aqui na nossa cultura, muitas vezes a gente acha que, alguns, né, acham que os idosos já são passados. Então vamos refletir sobre isso, vamos abençoar os idosos de uma forma de acolher eles nesse momento, porque nós só estamos aqui até hoje, tudo foi feito até hoje por causa deles. A gente não sabe se essa geração de hoje vai ter, a gente não sabe não. A gente vê que essa geração de hoje, ela não tem talvez a mesma garra, vitalidade que essas pessoas que construíram, né, para a gente estar aqui hoje, tiveram, né? Então vamos honrar os idosos, vamos abençoar os idosos, vamos acolher os idosos, amém? Então vamos lá. Só mistério, né? Mas é para glória de Deus. Vamos ver conhecimento aqui. Já pensou se esse povo estivesse vivo? Nós não estamos conhecendo aqui com os idosos, sabedoria, né? Então, para você aí que gosta de ler a Bíblia e age diferente com os idosos, está tendo uma contradição aí nessa situação, tá? Então, aquele que teve instruções boas de alguns idosos, ele tem que agradecer. Quantas pessoas não aprenderam a orar, rezar com o avô, com a avó, não é assim? Com a mãe hoje, que às vezes está idosa, lembra daquilo, dos ensinamentos, ou aqueles que passaram por situações que hoje criam até um certo repúdio, às vezes, por causa de alguns tratamentos que foram dados. Então é o momento de você transformar, perdoar e honrar a Deus fazendo isso. Amém? Vamos lá. Gênesis 47, Israel é apresentado a Faraó. Quem que era Israel? O nome de Jacó foi dado por Israel, e Israel passou a ser todo o povo, os descendentes, né? O povo da promessa. Vamos pedir nosso Pai, o Espírito Santo, o nosso amado Jesus, para que possa nos dar direção, nos dar discernimento,
que nos dê libertação. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa sondar os nossos corações, possa nos dar sabedoria, entendimento, revelar a palavra, nos dar conhecimento, nos dar uma unção de 1000 para 1 nesses dias de hoje, para a gente poder conseguir, no tempo de hoje, que os tempos estão parece que mais rápido, nós conseguimos ser produtivos de 1000 para 1, de 100, de 1000 para 1, a nossa produtividade, conseguirmos a fazer as tarefas diárias, ser disciplinado na nossa vida, para que a gente não venha deixar as coisas para trás, para gerar desânimo, para gerar até outras doenças, depressão, para tirar a ansiedade, mas que em nome de Jesus que a gente consiga uma produtividade, vida de Deus, com a sabedoria, com o entendimento, mas que nós possamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, para que a gente não fique envolvido nesse mundo de tanto barulho, de tanta correria, de coisas que não têm valor. Então vamos buscar primeiro a Deus, vamos buscar primeiro a sabedoria de Deus, que se você fizer isso, em nome de Jesus, você vai conseguir fazer as outras coisas de uma forma muito mais acelerada. Amém? E que Deus, em nome de Jesus, possa nos dar hoje a palavra dele revelada, e que todo espírito que não seja de Deus, que seja de confusão, de contenda, de fofoca, de engano, e toda a glória seja que caia por terra em nome de Jesus, toda a glória que não seja nesse vídeo, que não seja para Deus, que seja anulado e cancelado, que tudo seja por Ele, para Ele, todas as coisas, que eu diminua aqui, e para que o nome do nosso Deus seja exaltado e glorificado em toda a terra, que seja para a glória de Deus, para a honra do nosso Deus, do nosso Pai. Ele é o merecedor de todas as coisas. Amém? Vamos entender, né? Agora, tem coisa que foge aí do normal do ser humano, mas no mundo espiritual, eu creio que é propósito de Deus algumas palavras, tá? Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, com tudo que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Primeira pergunta de Faraó para os irmãos era o quê? Qual o vosso trabalho? Falei isso Deus nos mostrou com relação a isso no capítulo anterior, no 46. José ensinou os irmãos como que eles deveriam falar quando o Faraó chegasse até eles, e nós começamos a observar o seguinte: vocês vão vir para cá, mas vocês vão ficar o quê? Sem terra aqui? É um sem terra que tá, né? Não estou falando mal da palavra sem terra, da turma do sem terra, não, tá, gente? Eu estou falando assim, vocês vão vir para cá para ficar escorando em quem ou vai trabalhar? Né? Então, olha só para você ver o mistério aqui. Até para você tirar uma pessoa de um lugar e para outro, que você está colhendo, você tem que dar serviço para ela, você não tem que ficar lá né? Às vezes tem muita gente: eu estou sem casa, eu estou sem abrigo, posso ficar aqui nessa casa, nesse lugar? Pode, mas você vai ter obrigação. Qual que é o seu trabalho? Né? O que você sabe fazer para você poder me ajudar? Né? O cara está passando na rua, eu estou coitadinho, qual que é o vosso trabalho? Sabe cortar uma grama? Sabe? Né? Não estou sendo duro não, mas está aqui. O Faraó foi sábio, ou ele teve conhecimento, porque quando José revelou o sonho para ele, vocês viram lá anteriormente, ele falou que o homem ajuizado, não foi isso? Ajuizado e de grande sabedoria.
Faraó não escolheu ele à toa. Aqui ele está tendo outro, olha aqui também, porque às vezes a gente fala assim, por que o povo de Deus prospera, o povo que não é de Deus prospera, e o povo de Deus às vezes não prospera, sendo que Deus é o rei, é o dono do ouro e da prata. Por quê? Muitas situações, o povo que não é considerado de Deus, ele usa códigos, ele usa de conhecimento, que a sabedoria vem de Deus, para poder resolver determinadas coisas. E as pessoas, muitas situações que são tidas que povo de Deus ou são de Deus, elas são tão, às vezes, indisciplinadas, nós somos indisciplinados às vezes, de considerar que Deus é maior, que Deus é tudo, acomodar numa situação e não usar de sabedoria ou de conhecimento para resolver as coisas. É a mesma coisa daquela pessoa que construiu determinado tipo de patrimônio e aquele que recebeu de graça, de herança. Aí vamos falar aqui. Não, é lógico que toda regra tem exceção, mas comumente, no meu trabalho, você comprar coisa de herdeiro, normalmente é a melhor coisa que tem, porque primeiro ele vem colocando um valor bem mais alto do que vale, porque ele quer levar vantagem naquilo. Depois, como ele cria uma expectativa muito grande, depois o que ele faz? Ele cria numa fase assim meio não é de arrependimento ou de ansiedade, e acaba criando outras situações e acaba vendendo aquilo por qualquer preço, porque ele não teve suor, nem lágrima, nem gastou gordura para fazer aquilo. Ele recebeu de graça. Quanto ao outro que trabalhou e construiu, ele sabe cada coisa que gasta, então ele dá valor. Por mais que aquilo às vezes no mercado não seja, ele também às vezes até supervaloriza, ele coloca às vezes situações sentimentais, ou coloca aquilo, a energia que ele gastou ali. Agora, qual que é a nossa posição diante de Deus? Nós somos aqueles filhos, só que Deus está vivo, tá? Que a gente vai ficar ali encostado, ou aquele filho que está usando daquele conhecimento de sabedoria, de falar assim, olha, se meu pai, com todas as dificuldades, ele chegou até aqui, então eu tenho que ir por obrigação de chegar mais na frente. Né? Se ele passou o bastão para mim até aqui, de 1 a 10 ele andou 7, eu tenho que andar 20. Nem aos 10, mas não, eu tenho que pegar e outra situação para frente. Agora, o que as pessoas falam? Não, aqui tá bom. E aí fica dependendo. E acomoda. Então, os filhos, nós cristãos, muitas vezes nós estamos nessa situação. Leva para o lado que nós somos filhos do rei, mas a gente não trabalha conforme deveria para multiplicar as situações do reinado. O que você está multiplicando para a situação do reinado de Deus? Ou você está ali confortável, pronto e está tranquilo? É isso que nós precisamos fazer nessa terra. O ímpio, vamos dizer, ou o faraó aqui, ele está usando de sabedoria. Ele não está querendo gente lá de um povo que vai ficar falando que eu sou filho de Deus, andar com a Bíblia de braço, na época não tinha Bíblia, ficar falando, porque isso não é coisa de Deus, não. Certo? Vocês entenderam aí, né? Vocês me perdoam, mas eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar à toa, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar. Então, vamos repetir aqui. O capítulo 47, versículo 3. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Isso aqui foi José que ensinou para eles lá atrás. Até para poder não misturar com os egípcios naquela época, porque lá vocês vão ver que os egípcios tinham abominação de quem era pastor de rebanho. Então ele retardou um pouco o problema, né?
Disseram mais Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita, habitem os teus servos na terra de Gozém. Então diz Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habite a terra de Gozém. Então, olha para você ver. Eles saíram de uma situação difícil e foram, e Deus preparou uma terra melhor para ele. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então, também já ia pegar aquelas pessoas e colocar como chefe. Dá para você ver. Se o pessoal era especialista em gado, já colocou como chefe do povo lá do Egito. Já poderia colocar. Está entendendo a sabedoria também aqui? A sabedoria não. O conhecimento de Faraó aqui em uma certa administração. Porque Faraó, porque o cara não criou em Deus, mas o cara não é bobo, não. Você tem que fazer uma análise aí, que tem muita gente que está lá em determinado lugar, que às vezes você quer tirar aquela graça da pessoa, né, vamos dizer assim, alegando porque, mas não adianta nada que ela não vai para o céu. Peraí, meu amigo. Ele tem o mérito dele que, na terra, que ele também usou de conhecimento, de sabedoria. E você, às vezes, está escondendo dentro de uma religião para poder ver a sua incompetência de trabalhar ou de usar as coisas que Deus te deu para prosperar. Você não está prosperando aquilo que Deus te deu, você está reclamando aquilo que nem que Deus permitiu, mas que Ele está fazendo por esforço, prosperar. Você está se iludindo aí, certo? Então você tem que pegar aquilo que Deus está te entregando, que te deu, que está deixando nas suas mãos e prosperar. Senão na hora ele vai falar assim: servo mal, antes eu tivesse deixado no banco, você enterrou os talentos, não é assim que a parábola fala? Então tem que trabalhar, gente, tem que trabalhar nas coisas de Deus, tem que trabalhar naquilo que Deus fez para você, te capacitou, não tenha medo, vai para frente, vão que vão, o reino, que ele vai. Você lembra quando o povo foi chegar aqui na terra do Egito? Falou: não temas, falou com Jacó, né, que Jacó ficou meio apreensivo. Puxa vida, minha vida inteira, Deus falou assim: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti grande nação. Vamos continuar. Então diz Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. 6. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Abençoou. Foi grato ali também. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da sua vida? Está vendo o respeito com o mais velho? Vocês estão vendo duas situações. Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de tua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhe deu possessão na terra, posse, na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés,
como Faraó ordenara. Vocês entenderam aqui? Foi o melhor, Deus preparou o melhor para eles. E José sustentou de pão. Agora, o que adianta você ter o melhor dessa terra se você não trabalhar nela? Deus está te dando a semente, está te dando a terra. Se você deixar ela e só comer a semente e não multiplicar, o que vai adiantar? Então ele te deu a terra boa, melhor terra, está te dando a semente, está te dando posse da sua vitória e você não está mexendo, e você não está querendo fazer. Você acha que vai dar certo? A culpa é de Deus depois? Não é. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então ele deu provisão, deu pão, deu alimento. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra. Vou levantar aqui, tá, para ficar mais fácil a minha leitura. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam e recolheu à casa de Faraó. Então, transferência aqui de riqueza, né? Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. É aquele negócio, o que adiantava ter às vezes um patrimônio, mas não tinha comida? O que adiantava ter o gado se não tinha às vezes o que alimentar o gado? Está vendo como é que a referência do que você dá valor na sua vida de uma hora para outra pode não valer nada? Está entendendo? Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Pessoal, naquela época a pessoa que tinha terra era o início com o trabalho para se manter. Você comia daquilo que você produzia. Então, era uma situação. Se o cara tivesse, é igual aqui, ó, tem o corpo, mas para ele alimentar, ele precisa de plantar e ter a terra. Se a terra não estava dando, né? É uma coisa ou outra. Então, se tivesse a terra, mas ali no caso eles precisavam de alimentar o corpo e ela não estava alimentando, e aí, como é que ia fazer? Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. E olha para você ver, se aqui, ó, fosse de maldade, por exemplo, não precisava nem de José ter trocado a terra como alimento com o pessoal para eles ficarem vivos. Ele podia esperar o pessoal morrer, que era o que ia acontecer, mas teve que fazer por justiça. Então ele não quis tomar posse sem uma coisa justa, vamos dizer, né? Porque se todo mundo ia morrer, a terra ia ficar para quem? Para aqueles que iam ter dinheiro. Dinheiro não, para quem tem comida.
Não é verdade? Então, por que haveremos de 19? Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nos como a nossa terra? Compramos a nós e a nossa terra o troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Está vendo? Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito. Olha, para vocês verem aqui, quem tem, aquele que tem pouco, ele passa a ser escravo daquele que tem muito. Mas aquele que teve muito aqui, que foi o Faraó, você viu que ele agiu de sabedoria e colocou uma pessoa com sabedoria. E ele ficou mais rico e as pessoas cada vez mais dependentes dele. E aí elas nunca iam poder, de certa forma, ter outra oportunidade de sair daquela escravidão. Vocês estão entendendo aí o mistério? Então parece que está até na situação atual, né? O povo ele começa a adquirir coisas que às vezes não tem valor, gastar energia com coisa que não tem, que não vai fazer sentido em determinado momento, destruir determinadas coisas, achando que sempre vai ter, só que eles não pensam que vai ter uma fome, que vai ter uma situação adversa, né? Igual teve aí no ano passado, esse ano está tendo, que de uma hora para outra aquilo que ele tem pode não valer nada, e ele perder tudo e ainda ficar como escravo dos ricos. Mas por quê? Ele teve, tem sabedoria, conhecimento, age como conhecimento nas decisões, e o outro é o sensato e o insensato às vezes, né? Então nós temos que ter sensatez, não achar que tudo, né? Não é que é ansioso com o dia de amanhã, não é isso, mas a gente tem que ter direção de Deus em tudo que vai fazer, porque às vezes você pode estar fazendo uma coisa em determinado momento, que Deus já sabe que lá na frente né, você vai precisar daquilo, e às vezes Ele não está permitindo que você libere aquilo naquela hora por causa disso, porque às vezes aquilo que você acha que não está tendo valor naquele momento é o que mais vai ter valor depois. E aquilo que às vezes você está achando que está tendo valor naquele momento é o que não vai valer nada depois. Então, os valores nossos, eles têm que ser valores vindo de Deus. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeie a terra. Tem terra, tem semente. A terra sem semente, ela não produz, a semente sem a terra, ela não dá. Tem que trabalhar aqui. Você tem que fazer uma ação aqui para aquilo acontecer. Deus abençoa, mas se você não fizer ação, às vezes você tem a terra, a semente e não quer fazer. Você tem as duas coisas, pede a direção de Deus. Às vezes você tem as duas coisas na sua vida, mas você não quer ter ação, não quer ter atitude, não quer esperar, muitas vezes, a semente germinar, não quer esperar o tempo da colheita, você quer comer tudo de uma vez, né? Você quer, no início, às vezes você está ganhando dinheiro, você quer andar de carro aí, de muito caro, sem de ficar gastando dívida, uma série de coisas, sem você multiplicar, às vezes, aquela semente que você tem, você já tem que consumir ela toda. Então, aqui também ensina a gente a questão financeira, né? Das colheitas darei o quinto a Faraó. Quinto é o quê?
E as 4 partes serão vossas para as sementes do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas. O quinto aqui é o imposto. Vocês repararam? Das colheitas darei o quinto a Faraó, 20% de imposto. Um quinto. 100 dividido por 5 dá 20. 20% de imposto aqui de tudo que ele produzia. Um quinto. É o imposto que tinha que pagar para o Faraó. E o Faraó, a única forma que ele ia ficar na miséria, com todo mundo produzindo para ele, recebendo 20, a única forma que tem é se ele for insensato, um mau administrador. Não é assim que os governantes, às vezes, se você tiver um governante, bom administrador, cada um pagando o seu imposto da sua produção e ele melhorando, a riqueza, o reinado todo ele vai transbordar. Mas se você tiver um governante insensato, o que vai fazer? O que vai acontecer? Ele vai aumentar aqui, ao invés de ser um quinto, ele vai passar para 2 quintos, 3 quintos, e aí vai espremendo o povo para poder consumir as coisas dele lá no reinado. E aí o povo vai fazer o quê? Vai perecendo. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Aí o pessoal aproveitou, deixou as igrejas também sem pagar imposto, por causa daqui do sacerdote, né? Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Ó, a promessa de Abraão lá atrás, da descendência dele, cumpriu lá com Jacó, e agora está começando a se cumprir aqui. Vocês lembram da promessa de Deus com Abraão, que ia multiplicar tanto, né? Antes dele ter o filho Isaac, né? Com Sara, que ela chamava Sarai e Abraão Abrão, que a descendência dele não ia contar nem conforme as estrelas e a areia, não é assim? Olha aqui, cumprindo também a promessa que foi dada lá atrás para Abraão. Então aqui, ó, nela tomarão possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Então parece que de 66, depois passaram para 70 e começou a multiplicação. Vocês lembram lá no anterior quantas pessoas que vieram de Jacó, dos filhos das filhas, ao todo acho que parece que foram 70, né? Se não me engano, vocês colocam no comentário para me ajudar a corrigir. E aí tudo foi multiplicado aqui. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Olha, 147, viveu 17, foram 7 como é que fala? 7 de vacas gordas e 7 de vacas magras. Então ele praticamente só aqui tem no mínimo 14 anos, né? Que ele ficou no cargo ali, no mínimo, né? Depois nós vamos aprender se teve mais tempo aqui. Aí veio no 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel. Mas Israel morreu, o país morreu, não. A morte de Israel aqui já era tido como Jacó. Vamos lembrar. Chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito. Vocês lembram quando teve a situação lá de Esaú e Jacó, né? E aí depois
E aí depois agora, que Jacó tomou a descendência de Esaú, a primogenitura de Esaú, duas situações, que teve pela coxa, é um símbolo que é igual a gente fala hoje do filho do bigode, né? E agora aqui ele falou pela coxa também, debaixo da minha coxa, e uses comigo de beneficência. Você sabe que Jacó mancava por causa da época do anjo, que ele chegou a brigar também. Então é uma simbologia muito interessante isso aqui, que um dia nós vamos falar, aprender juntos, né, com relação a essa como é que fala, gente? Mão debaixo da minha coxa, essa atitude assim desse comprometimento, né? Essa simbologia que faz com essa... igual quando a gente fala do filho do bigode, não é uma promessa, é um acordo, né? Tem dia que está faltando palavra aqui. Porém, vamos lá. Então, uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles, respondeu José. Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. Aí, juramento. Isso. E ele jurou-lhe a Israel e se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a leitura, né? Cada capítulo é um mistério diferente, uma forma diferente, não tem um padrão aqui de leitura, vocês já viram, né? Para uns pode ser, nossa, mas isso aí é muito desorganizado, ao invés de ler o negócio todo, toda hora fica parando, volta, esquece, não tem, mas é do jeito que eu vou fazer. Se vocês quiserem uma leitura que seja muito boa, com a voz boa, que tenha um fundo musical, eu vou aconselhar vocês ir lá no Cid Moreira, que ele tem um trabalho fantástico da Bíblia, que ele vai lendo, e é para outra tribo, vamos dizer assim. O meu aqui é para alcançar algumas pessoas que Deus quer que escute dessa forma. Então cada um aqui tem uma forma de falar, uma forma de entender, né? Tem um vocabulário, tem uma dificuldade, mas tem que fazer. O padrão do homem, às vezes, não é o padrão de Deus. Por isso que Deus ele faz cada um de um jeito, né? A palavra de Deus é única, mas a interpretação para cada um é de um jeito. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, para o reino de Deus, Deus tem um propósito para qual terra que essa semente que nós estamos plantando cada dia aqui, na leitura, no estudo, ela vai germinar. Então, no coração de alguém, de qual terra que vai ser, eu não sei, mas eu sei que Deus está mandando nós colocarmos essa semente da palavra, e cada semente que a gente planta numa terra, gente, não é a mesma coisa. Quem já plantou e sabe, você faz um buraco, aquele lugar ali é diferente, e aquela semente ela cai ali diferente. Não tem jeito de você ter aquele mesmo grão, com o mesmo lugar, tudo é diferente. Cada um nasce de um jeito, brota de um jeito, germina de um jeito, no momento que cresce também, cresce de um jeito, com a sua personalidade. Então cada palavra aqui, cada semente que a gente vai fazendo, vai plantando, cada hora de um jeito, ela vai brotar no coração de cada um, na vida de cada um, diferente do outro. Uns vão ficar parecidos, mas que venha a ser uma palavra do coração de Deus, né? Da forma que venha talvez ser com mais esforço no plantio, porque às vezes aquela terra está muito seca, aí precisa de falar de uma forma mais
mais dura, não é assim? Quando você tem uma terra, você às vezes você vai enfiar uma colherzinha lá, uma ferramenta, né? Quem mexe com jardim aí, ou às vezes uma plantação maior, uma enxada, uma pá. Às vezes você vai fazer um furo, às vezes no solo, se for um plantio manual, às vezes tem um lugar ali que você enfia, o negócio já tá saindo com a beleza, tá igual a manteiga derretida, vamos falar assim, né? Agora tem lugar que você vai enfiar a colherzinha ali e o trem tá tão seco que se você não enfiar ela com força, você não consegue entrar na terra não. Então tem algumas palavras aqui que elas não podem ser muito mansas, porque senão ela vai ficar superficial. Então tem que enfiar a semente lá dentro, lá no buraco da terra assim, ó, e jogar lá e jogar com a terra seca por cima e jogar uma água irrigando todo dia para ela brotar, porque a terra ali é boa. Entendeu? Então cada dia Deus dá para a gente às vezes uma forma de falar, porque são terras diferentes que Ele vai alcançar. Então essas terras que estão mais tranquilas, não fica com medo de falar, nossa, mas você vai enfiar desse jeito aqui, eu estou tão manso, eu estou tão fofinho, afofado, né? Assim a gente fala, não, que terra fofa, boa, terra preta, né? Tem gente que fala assim, terra preta, né? Então, dessa forma, amém? Umas coisas meio diferentes aqui que às vezes a gente vai falando. Eu vou falar para vocês que essa coragem aí não é minha não, viu? Essa coragem aí é Deus que está me dando, porque né, se fosse olhar, eu ia falar assim, poxa, mas isso é muito cara de pau de falar um negócio desse. Né? Tem hora que para falar para vocês aqui, tem hora que eu vou ver meus vídeos, eu falei, não é possível, não tem, como é que você falou isso? E tem coisa que eu aprendo, é muito interessante, gente, começa a fazer aí, e depois vê, né, se você tem um talento às vezes de pintar um quadro e está com medo, começa, depois você vê, você nem vai acreditar que foi você que fez. Mas é por quê? Porque se for de Deus, e se for do Espírito Santo de Deus, você vai surpreender. E naquele primeiro momento, às vezes você não vai entender, mas depois você começa a entender. Não sei se vocês já viram aí na internet um moço que ele pinta, eu achei bacana, sabe? Ele começa a pintar um negócio assim meio de cabeça para baixo e vai olhando assim, eu até vi ontem, ele vai olhando por baixo e vai passando a tinta, você olha e fala, nossa, mas que lambesqueira é aquela que ele está fazendo. Mas na hora que ele vira, é uma pintura maravilhosa. Então tem muita coisa aqui que no processo a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas pode ser que lá na frente, uma hora você vai fazer sentido para a sua vida. Você fala, não, mas que cara chato, falou um dia aquele negócio, já valeu, você lembrou de mim, você lembrou da palavra. Às vezes é porque precisou entendeu? Né? Então, mas aqui nós estamos também aqui para aprender. Eu tenho o reconhecimento que eu sou homem, que eu sou falho, sou pecador, que eu preciso que a gente precisa de melhorar, que a gente precisa de aperfeiçoar, que a gente precisa de ter técnicas, né? Para que a gente, mas Deus vai capacitando a gente, correto? Então, eu estou aberto a aprender, a aprimorar, mas estou aberto também a falar do jeito que tem que falar, ao invés de ficar calado, certo? Eu prefiro ter uma ação do que eu ter uma decepção, do que eu ficar calado e falar por que eu não fiz, por que eu não falei, correto? Do que do que a gente às vezes não fazer. Então vou ensinar uma coisa para vocês aqui para dar força. Deus já tem tocado no meu coração há muitos anos de algumas coisas, mas tem um espírito maligno que atenta a gente direto, que é o seguinte, é o perfeccionismo. E o perfeccionismo, muitas vezes, ele impede de você fazer, porque você quer esperar, tá tudo pronto para que você
venha a realizar alguma coisa. Então você imagina o seguinte, agora eu vou cutucar, você quer ver? Se você que está namorando e o seu namorado, você tem um sonho, e você está há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos namorando, esperando o seu casamento sair do jeito que você queria, você está perdendo tempo, você foi do maligno, vai casar e botar sua vida em dia, porque você já está aí em prostituição. Desculpa eu ter falado isso. Você entendeu? Casa. Se tiver que casar, esse homem que está te enrolando aí, ou essa mulher que está te enrolando, falando que tem que ter um vestido lá da Inglaterra, que foi usado pela princesa Diana, ou que for, de anel de não sei de quê, ou que tem que ser lá não sei aonde, faz o seguinte, tá bom meu amor, ótimo, vamos fazer o seguinte, nós vamos casar, certo? E aí, você vai me ajudar, para a gente honrar seu pai, honrar sua mãe, eu vou honrar meu pai, vou honrar minha mãe, porque nós já estamos fazendo um princípio, não é assim que tem os princípios? Para honrar pai e mãe. Então a filha, quando ela casa, ela está honrando o pai e a mãe. O filho, quando ele casa, não fica na promiscuidade, vocês entenderem aí, ele também está honrando o pai e a mãe. Ó, ao Egito lá, ao faraó. Até faraó teve sabedoria, então olha para você ver. Então a partir do momento que você está tendo uma vida de casado sem estar casado, você não está honrando o seu pai e sua mãe. Então você está quebrando um princípio. Eu não estou te condenando. E aí tem um outro espírito que impede de você fazer o negócio, que é o quê? É você querer a perfeição. Eu só vou casar no dia que eu tiver um apartamento de 10 quartos, de tantas vagas de garagem e um carro tal. Meu amigo, para você nascer, eu duvido que seu pai e sua mãe conseguiu tudo para casar. Quantas famílias aí, né? Agora, é engraçado, né? Porque antigamente as mulheres queriam casar mais cedo, casavam mais cedo. Por quê? Porque ficava doida para sair de casa, porque elas tinham que trabalhar em casa, arrumar as coisas, fazer os negócios, aí depois, né? E às vezes até por respeito também, né? Tem uma passagem na Bíblia de abrasar, né? Melhor que casa, né? Se viver abrasado, melhor que casa. Né? Então começava, né, os namoros ali, então hoje está desse jeito aí. E outras situações na vida também. Às vezes você quer montar um negócio, quer esperar você ter uma empresa lá, toda sofisticada, com o melhor computador, com melhor pintura, com melhor negócio. Vocês acham que esse negócio aqui atrás, ó, que está uma falha ali, não está me incomodando, eu estou esperando o pintor, tem 6 meses para vir cá corrigir? Você acha que eu ia esperar? Agora está tudo perfeito para fazer isso? Eu já teve época na minha vida que eu esperei, hoje eu não espero mais não, eu estou indo, depois eu vejo que nem faz falta. Você vai esperar você às vezes virar lá um não sei o que acadêmico lá para você fazer, às vezes socorrer uma pessoa? Você não vai esperar, tem que fazer agora, depois não vai dar tempo mais não. Então, essa situação da perfeição, você tem que pensar o seguinte, você tem que começar a fazer e ter a abertura de saber que você só sabe que não sabe nada. Não é assim? Só sei que nada sei. Então um filósofo fala isso. Então, por quê? Porque a partir do momento que você vai fazendo, você vai criando necessidades, você vai abrindo, Deus vai mostrando para você outras coisas. E aí você vai adquirindo mais sabedoria, mais conhecimento e vai rompendo de fé em fé naquilo. Esse que é o coisa da vida. Agora, quando você vê o resultado lá no final de uma pessoa, que ela teve lá um histórico de coisa e você quer copiar aquilo, sendo que você não tem uma bagagem, você vai ficar a vida inteira, às vezes não vai conseguir. Ah, mas Henrique, se fosse assim, né, a gente ia, por exemplo, para montar uma loja, a gente tinha que começar lá do pequenininho do cara. Não, se você tem condição de começar melhor do que ele, ótimo. Mas se você não tem condição de começar melhor do que ele, que o histórico dele seja o seu incentivo para você começar, porque ninguém começou grande. Pensa para você ver. Né?
E esse processo, às vezes, olha para você ver como é que esse negócio é tão esquisito, porque o processo para que você comece e chegue lá no seu sonho, ou numa situação que você hoje imagina como perfeição, tem todo um aprendizado naquela situação. Aí você quer quebrar mais um princípio, que você já quer ir lá para o resultado, sem passar pelo processo e sem iniciar. Aí vamos dizer uma situação, tudo bem que você, se for por questões financeiras, você vai lá e faz o quê? Você vai lá e faz daquilo que eram seus sonhos. Eu vou fazer aqui um salão de beleza igual aos meus sonhos. Mas aí você nunca teve a dificuldade para organizar aquilo ali, para administrar aquilo ali. Aí vai começar o quê? Outro problema. Então tem as duas situações. A de você você chegar por força própria no seu sonho, ou por pagando, ou comprando, sem passar pelo processo, e você manter aquele seu sonho sem ter tido o processo. Uma coisa é você começar até ir. Outra coisa é você querer chegar sem ter conhecimento do caminho e manter. Então, não tenha o bloqueio de começar, de iniciar qualquer atividade que for, de uma caminhada, de uma ginástica. Eu vou esperar o sol, hoje está virado para a lua. Eu vou esperar, tudo isso é desculpa. Começa. Aí no outro dia, um dia que você estiver fazendo a caminhada, estiver com sol, glória a Deus, você teve uma experiência do sol. Um dia que começou a chuviscar, eu estou andando, porque hoje eu andei na chuva. Não é assim no motorista de carro? Ele faz o treinamento lá na autoescola, às vezes fica lá rodando, enjoa. No dia que vem a chuva, isso aqui eu não aprendi. Isso aqui eu não aprendi na autoescola, como é que eu vou fazer? Então, você iniciando e você tendo disciplina de continuar, independente de chuva, sol, independente das dificuldades, tudo aquilo vai criar em você, e você escutar nisso pessoas que já passaram por aquilo e te der dica de sabedoria, de conhecimento, o que for, tudo isso vai tornar você mais forte, vai tornar você mais preparado, vai ficar com mais base do que na hora que vier o vento derrubar tudo, certo? Então as dificuldades dentro de um processo, elas são excelentes se você ver isso. Qual é a sua dificuldade que você está tendo para iniciar? E por que você quer a perfeição como desculpa para que você não iniciou ainda? Aprenda o seguinte, você tem que ter uma atitude agora, iniciar e aprender com a dificuldade até você chegar na perfeição. Que eu duvido que você vai chegar na perfeição, porque não tem, o único que é perfeito é Deus. Amém? Glória a Deus.